Om Jin Jin Om Jansan Pemage Sandom Polam Yatsen Chogi Odruge Pemage Sudram Cordo Cadroma Pecor Titi Sudadruti Dindilonti Jesus Guru Pema Sindihu Om Jansan Pemage Sandom Polam Yatsen Chogi Pemajone Sudra Cordo Cadroma Pecor Tinti Sudadruti Dindilonti Jesus Guru Pema Siddhi Om, na fronteira noroeste do país de Ord, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda meus Siddhis. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonam Janchu Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinsu Jinpe Sonanchi Drola Pinti Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chonam Janchu Bardo Dani Chamsuchi Nagi Jinsu Jinpe Sonanchi Drola Pinti Sanje Drupasho. Vou convidar vocês a ficar um instantinho assim, focando na respiração, repousando na respiração antes da gente começar. Pode só soltar o corpo, soltar a respiração, deixando ela bem natural. A gente pode fazer uma breve aspiração, que de alguma forma essa nossa conversa, esse nosso estudo da história de vida do Buda possa nos inspirar no nosso caminho, que a gente possa tomar os passos do Buda como uma inspiração.
Então, vamos lá. Então, novamente, bem-vindos e bem-vindas a essa nossa conversa sobre a história do Buda. A ideia dessa atividade é que a gente se aproxime das imagens do templo, do Sete Caminho do Meio, né, dos painéis que contam a vida do Buda. A luz aqui não é forte. E essa era uma das aspirações, assim, que a gente possa levar o templo de alguma forma, assim, para as pessoas que não estão podendo visitar o templo nesse momento, né? Mas especialmente usar a história de vida do Buda como uma forma da gente inspirar o nosso caminho, né? E especialmente a parte que a gente vai ver hoje, eu acho que é uma parte que a gente se identifica muito, assim. Talvez aquelas primeiras etapas em que o Buda desce do céu de Tushita, né, o nascimento milagroso, talvez a gente não se identifique tanto, mas a parte final que vocês viram com o Gui na semana passada, né, aquela parte em que o príncipe Siddhartha começa a olhar para o palácio e para todas as benesses que ele tem e ele já acha que aquilo não é tão interessante, talvez essa etapa a gente consiga se identificar mais. Então hoje a gente vai ver essa etapa, assim, em que ele vai sair do palácio, em que ele percebe que o palácio, que todas as facilidades, assim, da vida de príncipe não tem necessariamente trazido mais satisfação para ele. E isso tem uma proximidade muito grande, assim, com a nossa vida, né? Então, a vida do Buda com certeza, assim, é um ensinamento para nos inspirar. É um ensinamento por si mesmo, não é apenas uma história de vida, né? Às vezes a gente pode estar ouvindo a história de vida do Buda como se fosse algo histórico, assim, mas na verdade é um ensinamento, de fato, né? Então a ideia é que a gente se veja na história de alguma forma. Boa noite, William, bem-vindo. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, vocês fiquem bem à vontade para interromper, para escrever no chat. Eu vou compartilhar a tela, então a gente vai se ver só no cantinho aqui. Vou colocar aqui uma apresentação. Então, o Gui, na semana passada, ele me disse que foi até o quinto, sexto painel. Então, a gente vai revisar um pouquinho até a parte que ele viu. Eu acho que o quinto ele chegou a explicar, né? Não sei quem estava na semana passada, pode falar. A Antonella estava, né? Eu acho que eles... Ele parou no quinto, Estela. Ele parou no quinto. Foi. Então, aqui é super interessante esse quinto painel, porque ele se chama Usufruindo a Companhia das Consortes Reais. Então, a gente pode olhar assim, né, a representação, ele está com muitas consortes ao redor, com um músico tocando cítara, aí tem pavões, tudo muito lindo e maravilhoso, né? Muitos pavões, comidas gostosas, se dizia que tinha fragrâncias maravilhosas. Então o Buda ele usufruía de uma vida de príncipe com todas as suas benesses, né? Ele era o Siddhartha, o príncipe. E então é como se ele estivesse numa super zona de conforto, assim. Ele tinha tudo que ele queria. Ele estava como se fosse no reino dos deuses, assim. E o pai do Buda, vocês devem lembrar, né, que o pai do Buda estava tentando protegê-lo de se tornar um grande mestre, porque lá quando ele nasceu teve um sábio que previu que ele poderia se tornar um grande mestre, um grande sábio ou um grande rei. E o pai do Buda, justamente para evitar que ele se tornasse um grande mestre, um grande sábio, ficava tentando protegê-lo de perceber, por exemplo, os sofrimentos da vida, de perceber as dificuldades da vida. Então, o pai oferecia para o Siddhartha uma vida toda esterilizada, assim, sanitarizada. Tudo que ele queria, das melhores coisas, ele teria. Então, essa era a vida do Buda.
E o Buda foi se sentindo um pouco claustrofóbico, assim, nessa posição. A gente pode ver que ele está ali com um olhar meio desconfiado, assim, né? Ele está olhando para tudo aquilo, como se ele olhasse e dissesse assim, tá, então a vida é isso? Eu, minha esposa aqui, meu filho, todas essas benesses, a vida é repleta de hedonismo e prazeres, é isso? Não tem nada além disso? Foi como se ele estivesse começando a desconfiar, assim, dessa situação, né? E na linguagem do Lama Santen, para quem já ouve o Lama Santen, é como se o bloco zero do Buda estivesse começando a tremer, assim. O que é o bloco zero, né? O bloco zero é quando a gente está nessa posição de mente que é uma vida funcionando bem, assim, a gente quer que as coisas fluam sempre bem, que não dê problemas, enfim, tudo que a gente gostaria no Sansara, né? Todos nós temos essa fragilidade, assim, que a gente, no fundo, a gente gostaria de estar no reino dos deuses, né? A gente gostaria dessa vida que o Siddhartha estava levando, né? Tudo resolvido, né? Sem contas para pagar, boa música, boa comida, funcionários à vontade, né? Sem velhice, sem adoecimento. Então, o bloco zero é quando a gente tenta, mais ou menos, controlar a vida, assim, para que nada saia fora do esperado. E o Siddhartha, ele tinha o bloco zero bem estabelecido, assim. Mas o bloco zero nunca se sustenta por muito tempo, porque a realidade das coisas é outra, né? A realidade das coisas é a realidade da impermanência, do sofrimento, da decrepitude, da doença e da morte, né? Mas o pai do Siddhartha, o rei, ele estava tentando fazer de tudo para proteger o Siddhartha, para ele não ver o sofrimento do mundo. Então ele estava completamente protegido. Então o Buda, ele foi nesse momento ainda o Siddhartha, né? Ele começou a perceber as limitações dessas felicidades temporárias, né? Embora ele estivesse completamente imerso nessas felicidades condicionadas, né? Tudo que as pessoas em geral aspiram, né? Ele começou a perceber as limitações disso, que isso não necessariamente iria levar ele a algum lugar mais profundo, né? Mas ele ainda não tinha assim uma clareza, né? Aqui ele só estava assim desconfiando que talvez existisse alguma coisa além disso, né? Que ele precisaria ir além. Então se diz que nesse momento ele tinha muita curiosidade, assim, de saber como ele tinha mérito de vidas passadas, né, inclinações de aprofundar o caminho de vidas passadas. Então aqui ele olhou para isso e disse: eu preciso descobrir alguma coisa além disso. Não pode ser só isso a vida. Então aí ele começou a sair do palácio. Mas antes da gente passar para a saída, eu queria trazer um comentário que a Lama Elizabeth faz bastante sobre o reino dos deuses, que acho que cabe bem aqui. A Lama Elizabeth Matis Nangyal, que é uma professora bem famosa, assim, que dá vários ensinamentos bem convergentes com os ensinamentos do Lama Santen sobre o Prajnaparamita. Inclusive, eu queria enfatizar muito, assim, que vocês, quem tiver interesse aprofundar um pouquinho esses temas que a gente vai ver hoje da vida do Buda, leiam o livro O Poder de uma Pergunta Aberta, porque nesse livro ela conta toda a história da vida do Buda. Inclusive, eu vou trazer aqui vários trechos do livro. Então, ela costuma falar que no reino dos deuses, que é um pouco onde o Buda está, né? Ele está no reino dos humanos agora, mas ele está no reino dos deuses no sentido de que ele tem tudo resolvido, né? Então, para quem já estudou os 6 reinos, né, da roda da vida, ele tem uma vida fácil, né? Vamos supor assim, tudo resolvido. E a Lama Elizabeth costuma dizer que, ainda que tudo seja muito lindo e perfeito e maravilhoso no reino dos deuses, né? Se diz que ao fundo existe o som dos 4 selos batendo como tambores. Então, os 4 selos, lembrando especialmente do ensinamento da impermanência, né? Da decrepitude, do envelhecimento e da morte. Mas os deuses não ouvem, né? Ninguém que está muito bem na vida assim quer ouvir sobre o sofrimento, né? Então a gente pode fazer uma relação com a nossa vida, né? As fases da nossa vida em que está tudo indo bem,
dificilmente a gente tem esse olhar desconfiado como o Buda, como o Siddhartha está tendo, né, nesse painel que a gente está vendo, de olhar e dizer assim, mas essa situação que está indo tudo bem aqui, é isso então? Ela vai durar para sempre? A vida é isso? Happy hour no final de semana? Quer dizer, agora, durante a pandemia, só happy hour online, né? Agora que tudo está retornando. Mas será que a vida é isso, então? Casar, ter filhos, aí os filhos crescem, têm seus filhos e assim por diante. Então a gente pode se perguntar assim, se quando a nossa vida está passando por uma fase boa, como que a gente lida com essa fase, né? Acho que agora na pandemia a gente não correu muito esse risco, né? A vida de todos foi encontrada assim pelo sofrimento de várias formas, né? Mas pode ser que a gente tenha fases mais tranquilas em que a gente acha que então a vida é isso, né? Mas o Siddhartha, ele desconfiou que a vida não poderia ser apenas hedonismo. E aí a gente vai para o sexto painel. Faz sentido esse painel aqui para vocês? Vocês querem fazer algum comentário? Só vou fechar uma porta que está batendo, não sei se vocês estão ouvindo a porta bater aqui. Só um minutinho. Então, eis que o Buda dribla as proteções que o pai dele fez e ele consegue sair algumas vezes do palácio. O palácio era todo protegido e ele precisou sair assim na calada da noite com o cocheiro dele, o cocheiro Shana, que é bem famoso assim nos textos, que acompanhou ele para fora do palácio. Imaginem que o Siddhartha nunca tinha saído do palácio. E se diz que ele fez 4 saídas principais assim. Então ele é como se ele tivesse furado aquela bolha confortável onde ele estava, né? sem ter contato com a realidade. Então nessas saídas que a gente está vendo agora nesse painel que se chama Desenvolvendo Renúncia e se tornando um asceta, é como se ele tivesse saído da zona de conforto dele. Ele furou a bolha dele e saiu da zona de conforto. E se diz que o Buda, que o rei, então, tentou fazer de tudo para que ele não saísse, mas ele conseguiu escapar. Então, isso já é um ensinamento, né, para a gente, assim, enquanto o Siddhartha, ele manifestou essa intenção, essa aspiração de sair da zona de conforto dele. E não é fácil, né, a gente sair da nossa zona de conforto, a gente querer ver o que pode ter além. Então, esse ato do Buda de sair da zona de conforto dele é bem simbólico para nós, né? De querer ver o que está além do hedonismo puro. Porque se a gente olhar bem, o hedonismo é o que rege a nossa sociedade, né? E o Buda, o Siddhartha ainda, né? Ele disse assim, mas então a vida é só isso, prazeres mundanos? Aí ele resolveu ir além disso e olhar para o sofrimento. Então, essas 4 saídas dele representam o encontro com 4 grandes temas, né? Então, na primeira saída, ele encontra um senhor envelhecido, que está representado aqui no painel por esse senhor aqui embaixo, com a pele mais escura, né? Um velho, assim. E aí se diz que ele pergunta, o Siddhartha pergunta para o cocheiro dele, o que é isso? O que essa pessoa está manifestando? Aí o cocheiro diz, ela é uma pessoa velha, ela está na velhice. E aí o Siddhartha pergunta, mas isso vai acontecer comigo também? Imagina, né? A gente nem consegue imaginar um nível de ingenuidade desses. Mas era assim, né? Se diz que o rei conseguia proteger ele de tudo que fosse feio, assim, de tudo que fosse desagradável, né? Que para ele não se tornar um sábio. E aí o cocheiro diz, sim, isso vai acontecer contigo também, todos nós ficaremos velhos. Né? E aí o Buda, o Siddhartha ainda, né, ele se espanta, assim. Esse espanto
a gente pode achar, ah, mas que historinha boba, né? Porque, enfim, todos nós sabemos que nós vamos envelhecer, né? Como é que o Buda se espanta com isso? Como é que o príncipe se espanta com a velhice, né? Mas se a gente olhar com cuidado, assim, na nossa sociedade, a gente não olha com cuidado para a velhice, né? A gente, em geral, a gente quer negar que a gente está envelhecendo, a gente não olha com cuidado para os idosos, né? É algo que a gente não quer ver, assim, que isso vai acontecer conosco. Então, o espanto do Siddhartha, ele diz respeito a uma, quase que uma realização, assim, ele vê e diz, uau, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com a minha esposa, isso vai acontecer com o meu filho, isso vai acontecer com todo mundo. Então, ele tem uma realização ali dessa visão, né, do envelhecimento. Então, esse contato que ele teve com o envelhecimento dos seres catalisou ainda mais as inclinações que ele possuía antes, porque ele já era praticante de outras vidas, né? Então, esses contatos ativaram esses méritos que ele tinha para que ele pudesse seguir o caminho. Então, essa foi a primeira saída. Na segunda saída dele do palácio, ele encontrou uma pessoa bem doente, que está sendo representada aqui no painel por esse homem aqui embaixo, que está todo enrolado com roupas e está com a pele meio esverdeada, assim. Então, uma pessoa com uma doença grave, assim, o corpo meio acinzentado, meio esverdeado. E aí se diz que ele pergunta de novo para o cocheiro, o que que é isso? Aí o cocheiro diz, né, uma pessoa doente. E o Siddhartha pergunta, isso vai acontecer com a gente também? E aí o cocheiro diz, sim, isso vai acontecer com todo mundo, todos ficarão doentes. E aí de novo ele se espanta, uau, que incrível, nunca tinha visto, era a primeira vez que ele estava vendo uma pessoa com o corpo debilitado por uma doença. Ele só via pessoas bonitas, pessoas maravilhosas. Então essa foi a segunda saída, ou seja, na primeira ele viu a impermanência, né? Na segunda saída ele viu a doença. Na terceira saída, ele viu um grupo de pessoas chorando ao redor de uma pessoa morta, de um cadáver, ao redor de uma pessoa morta, que está sendo representado aqui por esse cadáver na parte inferior do painel. E aí, de novo, o mesmo diálogo, né? O que é isso? E aí o Shana responde, é um cadáver, né? E isso vai acontecer com todos nós vamos morrer. E aí, de novo, ele se dá conta, uau, isso vai acontecer comigo, com a minha esposa, com o meu pai, com o meu filho, com todas as pessoas do palácio. Ele tem uma realização que a morte vai alcançar todos os seres. Né? Então ele se dá conta que todos os seres queridos vão morrer. E por fim, na quarta saída, ele encontra um meditante, um monge, que está representado ali no centro do painel, né? Porque é o momento de virada assim, da vida do príncipe, em que ele encontra, então, esse monge sereno, calmo, em meio a todo esse caos do envelhecimento, da doença, da decrepitude e da morte, o monge está sereno. E aí ele pergunta, quem é essa pessoa? Né? Pergunta para o Shana. Aí o Shana responde, essa pessoa é um meditante que está no caminho de transcender, de ir além desses sofrimentos todos e alcançar a liberação disso tudo. E aí o Siddhartha se espanta que isso é possível, né? Que isso possa ser possível. E aí ele se inspira. Se diz que é um momento de virada, assim, que ele diz, eu quero fazer isso também. Ele está ali com o cetro e com uma tigela de mendicante, e ele inspira, então, o Siddhartha a tomar essa decisão de também trilhar o caminho. É como se o Siddhartha tivesse se feito a pergunta assim, como que alguém poderia estar calmo e sereno no meio desse mundo caótico, no meio desse mundo com tanto sofrimento? Então ele decide trilhar o caminho porque ele percebe que tem alguém que descobriu alguma coisa além disso. E ele também quer essa resposta. Né? Então, esse painel, eu esqueci de falar aqui no canto direito, a gente tem o cocheiro Shana, olha ele saindo do palácio ali. Então, esse painel, ele representa uma etapa do caminho que todos nós precisamos passar, né, de alguma forma, assim.
Ou seja, a gente precisa de alguma forma sair do nosso palácio, da nossa zona de conforto e encontrar impermanência, envelhecimento, doença e morte, e perceber que existem seres caminhando agora por essa terra que descobriram alguma coisa além disso, que descobriram o que não está que descobriram algo que pode ser tomado como, com segurança, né? Porque tudo que é impermanente a gente não tem como tomar como refúgio, né? Então o Buda, o Siddhartha, quando ele se dá conta que tem um monge ali que foi além disso tudo, ele percebe, eu preciso seguir esse caminho. Então é como se esse insight a gente precisasse também ter, né? Essas etapas a gente precisasse também ter. Uau, que incrível que existem seres, mestres, professores. Deixa eu só fechar aqui o som. Então esse monge, né, ele representa justamente os professores, né, o Dharma disponível, nos apontando que existe alguma coisa além da doença, da decrepitude, da morte, né, que é a própria natureza livre, né, a natureza de Buda que todos nós temos, que é possível de ser acessada pelo caminho, né? Então é um insight super importante. Dentro do budismo tibetano, especialmente, a gente vai ter, vocês provavelmente já ouviram falar, das contemplações dos 4 pensamentos que transformam a mente, né? A vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento, que é justamente o que esse quadro, de alguma forma, representa, né? Ou seja, a vida humana preciosa, ou seja, a gente tem essa vida para poder trilhar o caminho, né? A impermanência existe, o karma e o sofrimento, que podem ser representados por essas 3 saídas que ele teve, encontrando então o homem doente, a morte e o idoso. E aí tem algumas informações interessantes, assim, eu tô com algumas notas aqui, eu vou compartilhando com vocês. Tem alguns mestres que vão falar que essa, essa etapa da vida do Buda, ela representa um tipo de desencanto. É como se ele olhasse assim para a vida e falasse: bom, já que tudo é impermanente, eu não posso tomar tudo isso como refúgio, né? Todas as coisas sobem e descem, o nosso corpo é impermanente, as relações são impermanentes, os nossos empregos são impermanentes, tudo aquilo onde a gente coloca, digamos assim, as nossas fichas, de alguma forma ou de outra, nos deixa na mão, né? E isso está representado aí por essas 3 saídas. Então é como se isso, com o tempo, assim, a contemplação sistemática e repetida desses pontos, a ideia é que isso gere em nós uma espécie de cansaço ou desencanto com o samsara, né, com a experiência cíclica, ou seja, com o fato de que a gente procura de alguma forma segurança em coisas impermanentes. E quando a gente vê então os mestres nos apontando o caminho para encontrar então o que está além disso, isso poderia nos servir de ignição, isso poderia nos servir de inspiração para seguir o caminho, mas se diz que essa experiência então do desencanto, né, que no fundo começa com esse painel, com o 5º painel, né, em que ele olha para a vida dele e não vê mais graça naquele hedonismo todo, esse desencanto, de alguma forma, ele se completa com o 6º painel, né, em que ele sai e vê, bom, todos nós estamos sujeitos à impermanência, à morte e ao sofrimento, mas já que tem alguma coisa além disso, eu quero trilhar. E aí se diz também que ele decide trilhar o caminho não apenas por ele, porque ele se dá conta que o filho dele, o Raula, a esposa, o pai e todo o reino, todas as pessoas do reino vão ter que passar por esse sofrimento. E aí ele se dá conta, bom, se existe alguma coisa além disso, eu quero descobrir o que é.
porque eu gostaria de ajudá-los. Então isso é bem importante, porque muitas vezes a gente acha que o Buda saiu de casa, assim, e foi para a floresta meditar por um egoísmo, né, ou por um caminho assim autocentrado, né? Mas se diz que na verdade ele gerou renúncia, ou seja, ele gerou a mente que se interessa pela iluminação, ele gerou bodhicitta, mas para benefício não apenas dele, mas também dos outros seres. Ou seja, se tem uma mente livre que está além de toda essa flutuação, e essa flutuação traz sofrimento para todos nós, eu quero acessar essa mente livre para meu benefício e benefício dos meus queridos, assim. Então essa é uma informação que os mestres enfatizam, né, para a gente lembrar que a motivação dele de então trilhar o caminho não foi uma motivação autocentrada, ele queria também ajudar os outros seres. Né? É interessante porque tem um texto que se chama Lalita Vistara Sutra, que o Gui, que ofereceu o primeiro encontro, ele fez uma compilação assim bem legal de trechos. Nesse sutra se conta que o Siddhartha foi falar com o pai dele antes de sair do palácio e avisar o que ele ia fazer, né? E o pai tentou convencer o Siddhartha de não sair para então trilhar o caminho. E aí o Siddhartha disse: se você me oferecer 3 coisas, eu fico aqui com você, eu não saio para trilhar o caminho. Se você puder me dar aquilo que não envelhece, aquilo que não adoece e aquilo que não morre, eu fico aqui com você. Eu não saio, eu não vou trilhar o caminho da iluminação. E aí o pai ficou espantado e disse que não tinha o que fazer. Ele disse que realmente o Siddhartha ia ter que trilhar o caminho. Né? Porque como é que ele ia oferecer alguma coisa que não morre, né? Deixa eu ver um pouquinho as carinhas de vocês aqui. Oi, Tamize. Tudo bem? Não teve o estudo com o Gui? Teve, aham, mas eu tô fazendo esse. Eu tava aqui semana passada também. Ah, que bom. Tudo bem até aqui? Tudo bem com a novelinha do Buda? Então, assim, esse painel ele tem tudo a ver com a nossa vida, né? É o que a gente vive cotidianamente, né? A gente vive a impermanência cotidianamente. E os mestres estão ali ao redor oferecendo os ensinamentos e, em geral, a gente não tem esse interesse, né? Que o Buda, que o Siddhartha despertou, né? Que despertou no Siddhartha vendo o monge. Então, justamente por isso que esses ensinamentos dos 4 pensamentos que transformam a mente, né, da gente contemplar a morte, contemplar a impermanência e contemplar o refúgio, ou seja, a possibilidade da gente tomar refúgio naquilo que não nasce e não morre, são ensinamentos de virada assim, para o nosso caminho. Por isso que se diz que eles são 4 pensamentos que transformam a mente, porque eles de fato giram a mente, eles de fato mudam completamente a nossa visão, né? Eles nos colocam no caminho. Então se diz que nesse painel aqui o Buda ele gerou renúncia. Então a renúncia não é assim o que a gente pensa que é quando a gente ouve essa palavra. Não é negar uma coisa e buscar outra, né? Na verdade a renúncia ela tem a ver com uma motivação mais ampla. Ela tem a ver com a gente usufruir esse potencial que nós temos de superar o sofrimento. A renúncia tem a ver com a gente compreender que nesses lugares onde a gente está procurando segurança, ou seja, no hedonismo, né, em geral, nos prazeres mundanos, a gente não vai encontrar. Né, as coisas nunca se resolvem, né, completamente. Esse quinto painel é como se representasse Dukkha, né, a primeira nome verdade. A gente nunca encontra satisfação. A gente pode ter tudo do bom e do melhor, que a gente não encontra satisfação de fato nas coisas. Né? Então, justo por isso, porque a gente nunca encontra satisfação de fato nas coisas, a renúncia vai surgindo em nós, porque não é que a gente renuncia às coisas, a gente percebe que as coisas não vão nos trazer aquilo que nós estamos esperando, né? Nós estamos sempre um pouco insatisfeitos, né? Então a renúncia, na verdade, é renunciar ao nosso apego pelas coisas e não às coisas em si. Aqui a gente vai ver que o Buda de fato abandonou a família e foi para a floresta.
Inclusive, aqui nesse painel, a gente vê o Buda lá em cima cortando o cabelo, vocês estão vendo? O príncipe cortando o cabelo e deixando as roupas dele de príncipe ali caídas no chão. Isso representa, então, ele realmente abdicando da vida dele de príncipe, renunciando à vida dele de príncipe para ir para a floresta para meditar. Mas, na verdade, não é necessário, né, na nossa vida, assim, a gente abandonar as coisas. Isso é um símbolo, na verdade, que, de alguma forma, a gente precisa renunciar ao nosso apego às coisas. Quando ele corta o cabelo, esse é um símbolo do abandono do apego às coisas dessa vida, né? Então, renúncia é abandonar esse controle, esse apego, essa fixação que a gente tem às coisas, e especialmente se dedicar ao caminho para a iluminação de si e de todos os seres, né? Então, renúncia não é necessariamente se isolar na floresta, né? Isso é importante da gente falar, porque cada pessoa vai ter um estilo de trilhar o caminho. Tem algumas pessoas que vão trilhar um caminho mais isoladas, né? Mais fazendo retiros, mas tem pessoas que vão trilhar o caminho de forma genuína, assim, com família, com filhos, trabalhando. Então, não tem um jeito certo de trilhar o caminho, um jeito externo de trilhar o caminho. O caminho é trilhado internamente, no nível da mente, né? Então, quando a gente estuda aqui a história da vida do Buda, que então ele abandonou o palácio, isso não significa que a gente vai precisar fazer igual, isso é simbólico, né? Mas pode ser que a gente tenha vontade de abandonar, de se afastar por um tempo da nossa vida para fazer retiros, mas isso não é um pré-requisito. Mas claro que a pessoa vai precisar ter algum tipo de recuo da vida dela, né? Seja numa meditação diária, ela vai precisar fazer algum tipo de retiro, que seja meia hora por dia, né? Ela vai precisar é, de algum tipo de estrutura, né? Que permita que ela faça as práticas. Então, eu trouxe aqui duas citações do livro O Poder de uma Pergunta Aberta, da Lama Elizabeth, que eu acho que nos ajudam também a olhar um pouquinho para esse painel, porque esse painel ele é assim bem importante da gente gravar, porque ele é o ponto de virada. Ele representa os 4 pensamentos que transformam a mente, ele representa esse clique que em algum momento a gente precisa ter no caminho de que, uau, não tem onde se agarrar, né, nessa vida cíclica, mas os mestres estão apontando aquilo no que a gente pode confiar. Todas as coisas da nossa vida não são confiáveis, porque são impermanentes, né? As pessoas, as relações, o nosso corpo, todas as nossas identidades, as nossas vinculações, elas sobem e descem, né? De tempos em tempos elas nos deixam na mão. E a gente sofre muito no meio disso, mas a gente só sofre porque a gente tem procurado a nossa segurança nessas coisas, né? O nosso refúgio está nessas coisas. E então o Buda, ele descobriu um outro refúgio, ele descobriu um refúgio que não nos deixa na mão, que é a natureza livre da mente. Isso agora parece um pouco vago, né? Um pouco esotérico, assim, o que é a natureza livre da mente, né? O que é a natureza de Buda? Mas o próprio caminho trata de apontar com muito detalhe, muitas descrições, muitas práticas, como acessar e como estabilizar essa natureza livre da mente, que seria o único refúgio confiável, né? Mas para a gente se interessar nesse refúgio confiável, a gente precisa gerar esse desencanto das coisas impermanentes. Então, por isso que a gente contempla tanto a impermanência, o sofrimento, né, a morte. E aí a Lama Elizabeth traz algumas citações que nos ajudam, assim. Ela diz assim: como viver uma vida a qual nós não podemos nos agarrar? Como viver com o fato de que no momento em que nascemos já estamos mais perto da morte? De que quando nos apaixonamos a tristeza já está garantida? Como ficar em paz com o fato de que o ganho sempre termina em perda e o encontro em separação? Como podemos encontrar verdadeira felicidade interior sabendo que estamos sujeitos à incerteza, envelhecimento, doença e morte? Então, é como se essa pergunta tivesse que surgir do nosso coração em algum momento. Como se a gente tivesse que em algum momento olhar ao redor assim
e falar, tá, mas então como é que faz para viver? Se tudo escorre pelos nossos dedos, se a qualquer momento eu posso adoecer, se a qualquer momento meu filho, minha filha, meu marido, meus amigos podem adoecer e morrer, e eles são minha fonte de refúgio, meu trabalho, como é que eu faço então para viver? Onde que eu me agarro? Onde que eu me seguro? Onde que eu busco refúgio? Então, se essa pergunta começar a surgir para nós, essa pergunta nos empurra de alguma forma para o caminho. E se ela não surgir para nós, a vida vai tratar de fazer ela surgir, porque a vida vai puxando os nossos tapetes, né? Vai, Maharaja, como a gente diz, né? Vai nos batendo um pouco, que é o senhor da impermanência. Ele vai nos mostrando que todos os lugares, pessoas, situações onde a gente tem procurado refúgio, eles nos deixam na mão, né? Eles não são confiáveis. No início parece super bom e depois aquilo gira, e às vezes é ruim e depois gira para ficar bom. As coisas estão sempre girando, né? Mas em geral no samsara nós estamos tentando fazer com que as coisas não se movam, com que as coisas não se mexam. Mas elas sempre se mexem e a gente oscila muito no meio disso, né? Então essa pergunta que ela faz, como viver uma vida a qual nós não podemos nos agarrar, é uma chave. É a pergunta que o Buda, no fundo, que o Siddhartha se fez, né? Como é que eu vou viver no meio disso? Como é que eu vou viver se todos vão morrer e tem seres que descobriram o que está além disso? Aí por isso ele decide, então, sair do palácio e trilhar o caminho. Aí tem uma outra citação dela que diz assim: a maturidade vem quando nós testemunhamos a natureza não confiável das coisas. Bastante envelhecimento, doença, morte e desapontamento. E, acima de tudo, quando realizamos que não há nada mais assustador e mais sem chão do que confiar naquilo que não é confiável. Eu gosto tanto dessa citação que eu vou ler de novo. A maturidade vem quando nós testemunhamos a natureza não confiável das coisas. Bastante envelhecimento, doença, morte e desapontamento. Ou seja, as 4 saídas que o Buda fez, né? As 3 saídas, né? Porque aqui não está o monge. O monge, ele representa a maturidade, no fundo, né? Que é a decisão de seguir o caminho. Então, a maturidade vai vir com muito desencanto, com muito desapontamento. E, acima de tudo, quando nós realizamos que não há nada mais assustador e mais sem chão do que confiar naquilo que não é confiável. Ou seja, no fundo, isso que a gente faz no samsara, que nos desgasta tanto, né, que nos traz tanto desgaste e sofrimento e ansiedade e angústia, que é justamente tentar confiar naquilo que não é confiável, ou seja, nas pessoas, no nosso corpo, é, em tudo, né, em todas as situações, esse confiar seria tentar controlar, né? Mas no fundo é muito interessante quando ela diz que não há nada mais assustador que isso, porque isso vai nos deixar sem chão, né? Quem nunca no final de uma relação não se sentiu completamente sem chão? Ou quando foi demitido, ou quando adoeceu, ou quando perdeu alguém. A gente fica completamente sem chão, porque o nosso chão era aquela relação, o nosso chão era aquela pessoa que faleceu, o nosso chão era aquele emprego, o nosso chão era aquele corpo que a gente tinha. É, então, isso que a gente está fazendo, no fundo, se a gente olhar bem, é assustador, porque a gente está se segurando em areia movediça, assim, como se a gente estivesse se segurando numa estaca que está fincada numa areia movediça. Vai dar problema, né? Então, se a gente se frustrar bastante, se a gente se desapontar bastante com a vida, isso pode ser um sinal de maturidade, né? E pode ser um sinal de que talvez o caminho esteja começando a fazer sentido para nós, ou pelo menos a gente pode despertar um interesse. Enquanto a gente achar que vai ter como controlar a vida, vai ter como chegar a uma configuração externa das coisas ideal, muito favorável e perfeita, o caminho nunca vai acontecer. Então, essa citação é muito, muito boa assim, para a gente guardar. Depois eu posso mandar para vocês esse material. Faz sentido para vocês? Muito duro? Alguém quer fazer algum comentário até esse ponto? Eu gostaria, Estela. A Miriam está falando. Por
Por favor, Miriam. Eu queria pedir desculpa, porque eu não estou podendo usar a tela hoje. Hoje eu estou decrépita, velha e doente. Não tem problema. Faz todo sentido, sim, essa citação dela, esse questionamento dela. E, como você disse, é muito assustador, porque eu não conheço ninguém que não tenha esse... Eu sei que já existem pessoas, os mestres talvez tenham atingido, né? Miriam, o teu som está um pouquinho ruim, se tu puder falar um pouquinho mais alto. Acho que vai melhorar. Melhorou? Melhorou. Uhum. Tá. Então, eu estava falando o seguinte, que o que assusta bastante é que o nosso dia a dia, a gente, é impossível viver sem achar que existe esse chão. A gente só percebe que ele não é um chão firme quando a coisa se dissolve, né? Uhum. Infelizmente, parece que a gente não lembra. Enquanto estamos caminhando, como se a gente não lembrasse, mas não, isso é solúvel, assim, quer dizer, solúvel no sentido de vai se desmanchar, mas cedo ou mais tarde vai se perder essa situação, né? Uhum. Mas faz sentido, sim. A gente não tem consciência, né? A impermanência não é alguma coisa que a gente está com uma consciência clara, assim. Por isso que a gente, no budismo, a gente faz uma contemplação sistemática. A ideia é que a gente separe um tempo por dia realmente para sentar e olhar para esse tema, né? Porque é muito curioso que a gente fica tentando colocar a impermanência, morte, sofrimento embaixo do tapete, né? Eu acho que nesses últimos 2 anos aí de pandemia, todo mundo, assim, né, a maioria das pessoas, eu acho que de alguma forma teve uma cutucada assim para o caminho espiritual de alguma forma. Eu não vou dizer todo mundo, né, porque as coisas nunca são 100%, mas porque quase ninguém conseguiu escapar do sofrimento, né? O sofrimento chegou perto da maioria das pessoas. Então o sofrimento, ele, como você falou, né, quando ele acontece, a gente acorda. A gente se dá conta que aquilo não era permanente, né? É verdade. Mas a gente pode se dar conta antes daquilo mudar, né? Ou durante, assim, porque as coisas nunca são estáticas, né? Elas estão sempre em movimento. Então a gente não precisa esperar que aconteça uma grande coisa, assim, para a gente tomar essa consciência da impermanência de forma mais presente, né? De forma mais clara, assim. É a nossa prática, né? Quando a gente não contempla a impermanência, a gente toma sustos, assim, com as coisas, né? Parece que uma coisa acontece do nada, assim. Tá, ok. Obrigada, Estela. Imagina, Miriam. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos seguir mais um pouquinho. Então, assim, o Buda saiu do palácio. Ele fez aqueles 4 encontros que a gente viu no painel 6, e aí ele decide, então, abandonar a vida dele de príncipe para trilhar o caminho espiritual. E aí ele vai para a floresta, para se dedicar às práticas de meditação. E na floresta, ele encontra vários professores. Então, tem detalhes, assim, de quais práticas ele aprendeu com quais professores, e ele rapidamente, ele realizou tudo o que ele aprendia com esses professores, todas os samadhis, assim, as realizações meditativas mesmo, ele conseguia atingir rapidamente, porque ele tinha muito mérito, muita prática de vidas anteriores, então rapidamente ele atingia o que os professores na floresta explicavam para ele, e aí ele chegava para o mestre e explicava que, na verdade, aquela realização que ele atingiu não era ainda a iluminação. Ele se dava conta que não era. Porque ele se dava conta que era algo condicionado ainda, que não era algo que ia além das causas e condições. O praticante aqui, o Siddhartha, ele percebia que aquela condição de meditação que ele gerava dependia de uma certa condição ainda. Não era algo não construído, não era algo não condicionado. Ele chegava ao topo daquela realização e percebia que não era a iluminação.
Então, se diz que ele passou por muitos professores na floresta. E teve um dos professores com quem ele aprendeu a ficar completamente imóvel. Então, ele praticou muitas austeridades. Ele comia muito pouco, né? Vocês podem ver aí que ele está bem magrinho, só pele e osso, né? E chegou um período que ele comia 1 grão de arroz por dia, depois 1 grão de gergelim por dia, e depois ele, inclusive, teve um período que ele não comeu. Então, ele praticou essas austeridades muito, muito intensas, né? E atingiu samadhis muito profundos. E aí se diz que quando ele estava quase morrendo, né, de inanição, assim, ele viu um professor de música dando aula de cítara para um aluno. Então está representado aqui no painel, vocês podem ver. Essa passagem é muito clássica dentro do Dharma, dentro do budismo. Essa passagem, então, que o Buda escuta, o professor explicando para o aluno que as cordas da cítara não podem estar nem muito tensas e nem muito soltas. E o praticante, imediatamente, ele entende que aquilo é um ensinamento do caminho do meio, ou seja, a corda da prática dele estava muito tensa, ele estava fazendo muito esforço, ele estava se maltratando, estava maltratando o corpo dele, ele estava dando uma de herói, assim. Só que o corpo dele estava padecendo, né? Ele não estava, digamos assim, cuidando da vida humana preciosa dele, né? Então ele se dá conta que ele precisa afrouxar essa corda. E ele se dá conta ouvindo esse professor ensinando para o aluno. E aí se diz que logo depois disso, a Sujata, que é essa mulher que está aqui atrás, ela passa, é uma que estava passeando por aí, e tinha muitas pessoas que levavam oferendas para os praticantes da floresta, porque tinha naquela época na Índia muita gente como o Buda, assim, que estavam na floresta praticando, e eles levavam oferendas de alimentos, e o Buda nunca aceitava. Então, nesse momento, se diz que o Buda, então, que o Siddhartha ainda, né, que ele não tinha se iluminado, ele aceita esse arroz de leite que a Sujata leva para ele. Então, esse arroz de leite, ele é muito interessante porque ele representa o fato de que a gente não vai ter como se iluminar, como avançar no caminho por rejeição às experiências, por rejeição aos prazeres do mundo. Então, é como se aqui nesse painel, quando ele pratica as austeridades, ele está indo para o extremo do niilismo. Lá, quando ele estava no palácio, usufruindo das benesses, ele estava usufruindo dos prazeres, né? E aqui ele foi para o outro extremo, ele não quer prazer nenhum, ele rejeitou as aparências. Ele disse, não, eu não quero as aparências, eu não quero nada, eu não quero nenhum prazer, nenhum contato com as aparências, né? E lá no palácio ele estava com todo o contato, né? Então a Lama Elizabeth explica assim que no palácio ele estava praticando então o eternalismo, né? Achando que a felicidade estava nas aparências. E aqui na floresta ele rejeita as aparências, ele diz não, eu não quero nada. E aí ele percebe que o caminho também não é por aí. Ou seja, o caminho não vai acontecer por esse heroísmo, assim, né? Por essa rejeição, essa aversão às aparências. Então, essa tigela que ele recebeu de arroz de leite ou de iogurte, às vezes aparece, é um símbolo do quanto que o universo fenomênico pode ser útil para o nosso caminho, ou seja, a gente se reconecta com os sabores, com os cheiros, com as aparências, né? Então eu tem um esqueminha aqui da Lama Elizabeth que eu vou também compartilhar com vocês, que é também do livro dela, deixa eu só abrir aqui.
Então, no livro ela comenta, né, que nós temos duas posturas básicas. Nós achamos que a felicidade está nas coisas, que é o tempo do Buda no palácio, ou seja, o eternalismo, e nós achamos ou nós achamos que as coisas são o problema. Seria o tempo do Buda na floresta, o niilismo. E o Buda, então, ele experimentou essas duas posturas, ela diz que como roupas para ver se serviam. Ou seja, ele teve lá a vida de muitos prazeres e ele viu que não tinha nada lá. Ele não atingiu a felicidade, ele não atingiu, digamos assim, a iluminação, a satisfação lá. Ele percebeu que tanto uma quanto a outra abordagem só levam ao apego, à aversão e à ansiedade. Por isso ele foi além dessas duas visões. Então aquela visão que ele praticou na floresta também de super austeridade, né? Também é uma visão complicada, né? Que em geral, assim, todo praticante às vezes cai nessa visão e cai num heroísmo, né? De fazer coisas assim, de levar o corpo a um extremo, né? Às vezes a gente entra em retiro e quer fazer um jejum que o nosso corpo às vezes não aguenta, mas a gente força um pouco, né? Mas claro que no caminho um pouco a gente vai ter que se forçar, mas se a gente força demais, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso foi o que o Buda descobriu, ele forçou demais por um longo tempo, ele ficou anos na floresta. E aí ele se deu conta, a iluminação não é por aqui, não é pela rejeição das coisas que eu vou avançar. Então tem essa frase muito conhecida, assim, que pode ser aprofundada em vários níveis, que a Lama Elizabeth cita bastante, que é assim: presta homenagem àquele que abandonou todas as visões, ou seja, a visão do eternalismo, que a nossa satisfação está nas coisas, ou a visão do niilismo, que não está nas coisas. Então o Buda ele foi além do eternalismo e do niilismo, que é o que a gente vai ver nos próximos painéis. Sobre esse período na floresta, a Lama Elizabeth diz o seguinte: durante seu período na floresta, o príncipe praticou em uma tradição que surgiu do desencantamento com o mundo das coisas. Ao não encontrar felicidade no mundo das coisas, naturalmente a buscamos fora desse mundo. A negação do mundo das coisas aparece no caminho espiritual quando acreditamos que podemos encontrar uma iluminação que está divorciada de nossa experiência. Ou seja, eu não posso comer uma coisa gostosa, eu não posso namorar, eu tenho que me afastar de tudo aquilo que possa ser prazeroso ou desagradável. Eu preciso me proteger numa redoma da minha prática e não vivenciar as coisas. Então, isso é um extremo. Só que a gente precisa fazer um pouco isso para avançar. Mas achar que isso é o fim em si mesmo, esse é o problema, né? Esse é o obstáculo, assim. Então ele se dá conta, né, que a iluminação não vai vir por esse isolamento. Então vamos ver mais uma ainda citação da Lama Elizabeth. Ela diz assim: depois de anos de busca, o príncipe chegou a uma poderosa conclusão: o mundo é precário e incerto. Assim, é inútil confiar nele para a liberação. Apesar disso, ele sabia em primeira mão que era impossível atingir a liberação negando aquilo que simplesmente estava na sua frente. Ou seja, o que ele fez na floresta, né? Então, perseguir ou rejeitar as coisas apenas leva ao desespero, ele pensou. Como posso encontrar a sabedoria que transcende as limitações dessas duas posturas? A gente pode estar achando que essas duas posturas são algo um pouco desconectado da nossa vida, assim, mas no fundo não é algo bastante conectado. Acho que todo mundo já viveu isso, né? No final de uma relação dizer, não, nunca mais eu quero me relacionar. Né? Daqui a pouco, de novo, tá colocando todas as fichas numa relação, ou qualquer outra coisa, né? Então a gente fica nesse ciclo de perseguir ou rejeitar as experiências, né? De apego ou aversão. Então, hora a gente acha que é aquilo, hora a gente diz, não, isso não. A gente fica nesse cabo de guerra, assim, né? E aí o Buda se deu conta que a liberação não vai vir daí, não vai vir nem da gente se agarrar às experiências e nem da gente rejeitar as experiências. Faz sentido? Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Oi, Estela, posso falar? Peraí, pode falar.
Eu estava tendo uma aula sobre saúde mental e a professora falou exatamente isso, quando a gente busca algum tipo de tratamento na saúde mental, a gente oscila entre, tipo, não tem jeito, então rejeitar as experiências. E ela falou exatamente isso, assim, a gente precisa se autorizar a se expor às experiências para que a gente vá modulando como que a gente está diante da nossa saúde mental. Foi exatamente isso. Assim, o que a gente precisa enquanto sociedade é se autorizar outros discursos além das extremidades. Que legal. Tudo a ver, né, com o que a gente estava falando. O Buda, ele descobriu que ele precisava se expor, né? Mas ele praticou muita austeridade antes, que também deu muito lastro para ele, assim, muita estabilidade para ele poder se expor depois, né? Aquela shamatha toda que ele praticou lá na floresta não foi em vão, mas ele descobriu que aquilo não ia levá-lo à iluminação, né? Não ia levá-lo à estabilidade total, porque ele ia ter que encontrar o mundo das aparências em algum momento. Então, essa noção de se expor é crucial, senão a gente está sempre fugindo, né? Senão a gente vai ter uma iluminação assim desde que aquela pessoa não apareça, desde que, né, desde que alguma coisa que eu tenho muito medo não aconteça, né? Então, por exemplo, dentro do budismo a gente faz uma prática, às vezes tem um ritual que se chama tsogi, que a gente recebe um prato de comida, que a gente tem ali várias comidas, às vezes não tem nada a ver uma com a outra, assim, não combinam, e a gente é convidado a comer aquilo, observando os nossos apegos, as nossas aversões, né? Mas a gente se expõe àquele prato, a gente tem aquela experiência, né? Então essa que é a ideia, assim. Então tá bem, então vamos seguir mais um pouquinho. E aí ele se dá conta que, então, aquela vida de super austeridade na floresta não levaria ele à iluminação. Aí ele começa a adotar um outro tipo de postura. Aí vocês vejam que aqui ele já está mais gordinho, né, mais alimentado. E ele senta embaixo da árvore bode, que é onde ele vai atingir a iluminação, né? É uma figueira, né? E inclusive em Bodh Gaya, que é o local onde ele atingiu a iluminação na Índia, tem lá uma figueira que representa, né, a iluminação dele. Supostamente a figueira onde ele sentou, muitas gerações depois. E do lado dessa figueira tem o Mahabodhi Temple, o templo Mahabodhi, que é muito, muito bonito, assim, é um lugar muito imantado, porque os budistas do mundo inteiro vão para lá fazer práticas, então tem uma energia muito forte, assim, de prática e de uma energia meditativa, assim, super forte. Então ele vai para a árvore bode e ele adota uma outra postura de mente aqui. Ele vai estabilizar a compreensão que ele gerou no treinamento de Shamatha e de Vipassana. Então, se a gente for resumir assim as duas principais práticas do budismo, são infinitas as práticas, os meios hábeis, as escolas, né, as tradições dentro do budismo, mas digamos assim, as práticas principais que ele inclusive praticou lá no período de austeridade foi Shamatha e também Vipassana. Então, Shamatha, de uma forma muito resumida, né, é a prática que a gente vai acalmar a nossa mente, a gente vai tornar a mente dócil, a gente vai domar a mente, estabelecendo algum tipo de âncora, algum tipo de repouso, assim, algum tipo de foco. Foco às vezes é uma palavra muito rígida, mas a gente pode pegar a respiração ou a energia e a gente coloca nosso foco, a nossa energia ali e a gente evita seguir os pensamentos, a gente evita seguir as oscilações da mente e dessa forma a gente vai domando esse cavalo selvagem que é a nossa mente. Isso é a prática de shamatha que a gente procura fazer assim longamente no caminho. Na medida que a gente faz essa prática, a gente vai daqui a pouco percebendo o que surge na nossa mente. Antes a gente nem percebe, porque tão pronto as coisas surgem, nós estamos fundidos com elas. Parece que a gente é o pensamento, parece que não tem separação entre eu e o pensamento, né? Mas com um pouquinho mais de shamatha, a gente começa a perceber, surgiu um pensamento. Surgiu outro pensamento.
ou então surgiu uma memória, uma imagem. E aí, quando alguém surge diante de nós, a gente também começa a ver, a gente começa a se ver enxergando a pessoa. A gente percebe, essa pessoa hoje eu estou vendo como chata, ontem eu estava vendo ela como legal. Então, a gente começa a perceber as aparências como aparências, ou seja, a gente começa a se dar conta que o mundo não é sólido, não é separado daquilo que a gente está vendo. Isso já é a prática de Vipassana. Então, eu estava dizendo que tem duas práticas principais, né? A Shamatha e Vipassana. Então, a Vipassana é quando a gente começa a olhar para aquilo que surge na nossa mente e ver que aquilo não é bem assim. A gente começa a questionar a natureza da realidade. Vipassana, então, quando a gente começa a perceber o que a gente chama de coemergência, que aquilo que a gente vê fora é inseparável daquilo que a gente está vendo dentro. Então, aqui nesse painel, que se chama Indo em Direção à Árvore Bode, é quando o Buda ele já acessou a visão. Isso que eu estava descrevendo, num certo sentido, é a visão, ou seja, o Buda percebeu que não existe um mundo separado, um mundo externo separado do mundo interno. A nossa mente, ela cria as experiências, ela constrói as experiências. O Buda percebeu isso sentado em meditação, olhando para a mente dele, olhando para os pensamentos, para a energia dele. Então, ele já gerou aquilo que a gente chama de visão, que é o principal ponto do caminho. O principal ponto do caminho não é a gente acalmar a mente, não é shamatha. Shamatha está a serviço da prática de visão. A prática de visão é justamente a gente gerar esse olho que percebe que o mundo externo é inseparável do mundo interno. Só que para a gente estabilizar isso, não é fácil. Né? Para a gente realmente se movimentar assim, a partir dessa visão, a gente precisa de muita prática de meditação, e é o que o Buda está fazendo aqui. Então, aqui é o painel que representa o momento em que o Buda resolve, então, sentar até que ele alcance a confiança nessa mente livre que percebe a inseparatividade do mundo interno e do mundo externo, porque só essa mente livre é que vai dar a confiança que ele estava buscando, que ele não encontrou nas configurações externas lá atrás. Então, aqui é o painel que representa assim, a mente do caminho do meio também. A mente, o Buda está tentando aqui repousar na mente livre dele, que é a mente búdica mesmo, a mente do caminho do meio, ou seja, a mente que não reifica, que não fecha as experiências, que não rotula, que não transforma as experiências em algo sólido, em algo pesado. Normalmente a nossa mente ela faz isso, né? Ela congela muito as pessoas, as situações, as experiências e a nós mesmos. E o que o Buda descobriu é que a mente búdica, a mente natural nossa, é uma mente espaçosa, não é uma mente que fica congelando e solidificando as experiências e as pessoas. Então, de modo muito assim superficial, né, essa é a mente do caminho do meio, é uma mente que está aberta para as experiências, é uma mente que não está rígida, é uma mente flexível. Só que isso falado assim parece fácil, né? Mas na verdade a gente, na maior parte do tempo, nós estamos com uma mente um tanto pegajosa, assim, um tanto julgadora, um tanto reificadora, né? A gente transforma muito fácil as pessoas em coisas, as situações em situações fechadas. A gente não percebe que as situações são sempre situações fluidas, abertas, em movimento, né? Rapidamente a gente se desespera com a situação, se empolga demais com uma situação, achando que aquilo é maravilhoso por si só, inerentemente maravilhoso, ou a gente se desespera achando que aquilo é inerentemente ruim, e assim por diante. Então, aqui nesse painel, o Buda se dá conta que o Buda acessa essa visão e ele começa a praticar o que se chama de familiarização, ou seja, ele tenta se familiarizar com essa mente aberta, com essa mente livre. Aqui, esse livro que eu recomendei para vocês, O Poder de uma Pergunta Aberta,
todo ele é sobre essa mente do caminho do meio, essa mente que não reifica, que não julga, que a gente pode acessar em vislumbres no caminho, mas que a gente precisaria de muita prática para estabilizar. Então aqui esse painel ele representa isso, precisamos de prática para estabilizar essa mente que na verdade já é a nossa mente natural. Então essa é uma informação importante também na história do Buda e no budismo em geral, né? A mente búdica, ela é a nossa condição natural, não é alguma coisa que a gente vai atingir, que a gente vai conseguir, que a gente vai adquirir, que a gente vai ter que sustentar como quem faz uma formação e precisa ficar lembrando das informações daquilo. A mente búdica, a nossa condição natural, ela é já a nossa condição natural que vai ser acessada através das práticas e redescoberta, digamos assim. Essa condição ela está obscurecida pelas nossas fixações, pelos nossos apegos, as nossas aversões, mas na verdade ela é a nossa condição natural. Então aqui o Buda nesse painel ele faz essa resolução de sentar e praticar até ele atingir a estabilidade nessa mente. Tudo bem até aqui? Às vezes fica um pouco vago, né, assim, para quem está começando, não sei se tem alguém que está começando, mas se quiserem interromper, perguntar, podem ficar à vontade. Então, aqui tem uma outra citação da Lama Elizabeth que ela diz assim: quando o Buda desistiu de sua busca por respostas, ele se deparou com uma alternativa que ele não sabia existir, a mente de uma pergunta aberta. O Buda descobriu que quando se fazia uma pergunta, sua mente estava ativa, mas ao mesmo tempo aberta. Então a Lama Elizabeth usa essa noção de a mente da pergunta aberta para representar a mente do caminho do meio. O processo de questionar a si mesmo o protegeu tanto do extremo da ignorância quanto o da certeza falsa, abrindo espaço para a expressão da inteligência criativa da mente. Ele encontrou uma maneira de estar dentro da mente de uma pergunta aberta, que era profundamente clara, ativa e cheia de aventura, e ele a chamou de caminho do meio. Tem outra citação dela ainda que representa essa mente, que diz assim: a experiência do caminho do meio leva-nos por completo para além do pensamento limitado aos extremos, para além dos nossos pressupostos sobre o mundo. Ela não propõe que rejeitemos o sofrimento e busquemos o nirvana em outro lugar. Ela não nos aconselha a abandonar nossas vidas funcionais para começar, em vez disso, uma vida espiritual. Ou seja, a gente não precisa abandonar, né, família, trabalho, etc. Ela não afirma a existência das coisas, mas também não nega a experiência que temos delas. Em vez disso, a experiência do caminho do meio nos conduz por um processo de investigação que questiona a natureza da existência, da não existência, do eu, do outro, da felicidade, do sofrimento, espiritualidade e o mundo da experiência. Se nós seguirmos esse processo de investigação, ele nos levará a um lugar de certeza além das conclusões. Foi exatamente isso o que aconteceu com o Buda. Então aqui é só para ilustrar um pouquinho e deixar essa curiosidade para vocês olharem esse livro que vai detalhar o que é essa mente da pergunta aberta, o que é essa mente do caminho do meio que tanto se fala no budismo e que esse painel aqui representa, né? Essa mente aberta, essa mente que não congela as experiências, que não reifica, cheia de aventura e criatividade. E aí, por fim, quer dizer, por fim ainda não, né? Por fim do nosso encontro de hoje, tem esse painel que se chama Superando o Mara. Então, nesse painel, o Buda, ele está lá, né? Praticando a mente de uma pergunta aberta, praticando a visão, praticando aquela mente que não reifica as experiências, que não congela as experiências. E aqui os desafios começam a aparecer. Mara são os obstáculos, os desafios, as delusões, as confusões, as dificuldades que a própria mente vai propiciando para o praticante, no caso aqui para o Buda, né?
Mas como ele tem a visão correta, como o Buda ele já tem a realização, quer dizer, ele já acessou a visão e já tem a realização, a estabilidade da mente, quando esses obstáculos se aproximam, eles se aproximam como flechas. Não sei se vocês percebem que tem os demônios ali jogando flechas na direção do Buda, e se diz que quando essas flechas chegam perto do Buda, elas se transformam em pétalas de flores e vão caindo. O que significa isso, né? Essas flechas são os obstáculos, né? São os nossos apegos, as nossas raivas, as nossas aversões, as nossas carências, né? E quando elas se transformam em pétalas, significa uma purificação, o Buda, ele está vendo que essas aparências todas que surgem, que aqui estão representadas por mulheres, né, representando o desejo e apego, aí tem os demônios ali em cima representando a raiva, as nossas perturbações, todos eles, o Buda vai percebendo que um por um desses obstáculos são inseparáveis da própria mente dele. Ele percebe que é ele que constrói aquelas experiências. Então, esse tema, assim, de como que a gente constrói a sensação, por exemplo, de que o outro é um ser do mal, ou de que o outro é um ser maravilhoso, atraente, desejável, ou de que tal pessoa é um ser aversivo, horrendo, terrível, que eu preciso eliminar da face da Terra. Isso tudo é construído pela mente, pela luminosidade da mente. Então, nesse painel aqui, o Buda se dá conta que tudo é manifestação da mente dele, todas essas aparências são manifestações da mente dele. Então, é como se aqui ele estivesse praticando de fato a sabedoria e percebendo a coemergência entre o mundo interno e o mundo externo. E assim ele vai superando a separatividade, purificando todas essas aparências perturbadoras que surgem. Ele vai cortando a delusão uma atrás da outra. E é por isso que a palavra Buda, ela significa desperto, ela significa aquele que acordou da delusão, aquele que acordou da delusão de achar que as aparências são separadas da mente, de achar que as aparências não são construídas pela própria mente. Mas claro que a gente dizer assim, tudo é construído pela mente é fácil, né? Mas essa prática que ele está fazendo aqui de ver com os olhos internos que a raiva, que o apego, o desejo são inseparáveis da nossa mente, esse é o ponto crucial, porque isso é daí que vem a realização, né? Então se diz que a cada obstáculo que surgia, ele dizia assim, Mara, I see you, ou seja, Mara, eu vejo você. Essa frase, Mara, eu vejo você, é muito importante, porque significa que a gente vai ter que ver o obstáculo surgindo. O Lama Santa tem dado muitos ensinamentos muito sutis e detalhados, assim, de como a gente pode ver o obstáculo surgindo de modo microscópico, surgindo no corpo, assim, a energia sendo modulada, o pensamento sendo modulado, aí a gente toma aquele pensamento como base para criar outro, ou a gente toma alguma modulação do corpo, assim, a gente sente um ventinho em algum lugar, e aí a gente já começa a tomar decisões e a tomar ações a partir daquele ventinho que surgiu no corpo. Então, esse processo de olhar para cada uma das aparências e perceber que, na verdade, ela é criada pela própria mente, isso tudo é descrito com muito detalhe no Dharma, no budismo. A gente está aqui fazendo um sobrevoo, assim, né, sobre o que o Buda fez, o que o Buda descobriu. Mas eu acho muito interessante a gente guardar nesse painel que o Buda disse, Mara, I see you. Mara, eu vejo você. Ou seja, eu vejo os obstáculos, eu enxergo. Então o Buda, ele não está lutando contra, vocês percebem? Ele não está numa guerra aí contra as aparências. Ele está iluminando, ele está olhando para as aparências, né, até que elas vão naturalmente desmoronando. E se diz que no final, o último obstáculo que surgiu para ele foi o obstáculo do orgulho. Diz que o Mara chegou para ele depois de jogar muitas flechas muito perturbadoras e disse, você é o máximo, só você consegue, você realmente vai atingir a iluminação. Então esse foi o último obstáculo, assim, o obstáculo do orgulho. E o Buda não caiu. O Buda não disse, sim, eu sou o máximo. O Buda percebeu que essa era mais uma voz de Mara tentando fisgá-lo. Né?
E aí, depois disso, tem aqui uma citação do Lama que eu gosto muito, que ilustra bem essa parte, esse painel 9 aqui que a gente pode olhar. Então, o Lama diz assim: não importa qual a perturbação que a pessoa esteja manifestando, a origem dessa perturbação está numa bolha, e dentro da bolha está na fixação dela as aparências e as respostas automatizadas. Ou seja, a nossa perturbação está no fato de que as aparências surgem, os maras surgem, e a gente começa a interagir, seja tentando agarrar, ou seja tentando colocar para longe. Por quê? Porque a gente não tem shamatha. Por isso que a gente vai precisar primeiro de shamatha para ficar um pouco mais calmos e menos reativos, para depois a gente poder olhar para essas aparências, para esses maras, e não ter respostas tão automatizadas. E perceber a coemergência. É isso, é só isso que acontece. Sempre tem um momento que o sonho se desfaz. Aí nós estamos livres. Quando nós estamos livres, nós descobrimos que nós sempre estivemos livres, que o sonho sempre esteve a um triz de se desfazer. Aquilo nunca teve consistência, aquilo era originação dependente. Então, esse tema da originação dependente é muito estudado, né? Ou seja, surge alguma coisa na mente, a gente responde super rápido àquela imagem, e aí, em cima daquela imagem, a gente cria outra, e cria outra, e cria outra, e cria outra, infinitamente. E quando vê, a gente está enredado numa história, sofrendo ali, porque a gente não pegou o início daquela história. A gente não pegou aquele momento em que o primeiro pensamento surgiu e a gente começou a criar em cima e movimentar a energia. Mas quando a gente pratica shamatha, a gente percebe as primeiras faíscas dessas bolhas, dessas construções chegando. E aí a gente consegue começar a falar, Mara, I see you, né? Eu estou vendo a perturbação, eu estou vendo o desejo me arrastando, eu estou vendo a raiva me arrastando. Então aqui é o painel em que o Buda super aprofunda a realização dele. E o próximo painel, que eu não vou dar muitos spoilers, é o painel da iluminação do Buda, né? O 10º painel, atingindo a iluminação. Mas aí eu vou deixar para o Henrique esse painel, que é na semana que vem. E então ainda tem mais 3 painéis, né? 10, 11, 12. Então tem vários pontos aqui que ele vai abordar com você sobre os 8 passos do nobre caminho, sobre o caminho como um todo, né? O que significa também a iluminação do Buda? O que é isso, né? Será que a iluminação é possível para nós? Então a gente pode entrar um pouquinho nesse tema, né? Lembrando que a iluminação, na verdade, ela não é algo esotérico, assim. A iluminação, ela é a gente atingir o máximo do potencial de sabedoria e de compaixão que a nossa mente já tem, mas a gente redescobrir essa condição que para nós é natural, mas está encoberta pelos nossos obscurecimentos. Então, a iluminação, de modo assim bem resumido, né, a gente poderia dizer que é isso. E a gente vê os mestres manifestando essa mente, né? Então os mestres, eles são sempre a nossa inspiração, assim, o nosso farol. Então na semana que vem, cenas dos próximos capítulos. Então nós vimos atingindo a iluminação, o 10º, o 9º, superando Mara, o 8º, indo em direção à árvore Bodhi, onde ele praticou a visão do caminho do meio. O 7º, em que ele praticou as austeridades, em que ele percebeu que o caminho não era pelo heroísmo, não era pela rejeição das aparências, né? E a gente revisou um pouquinho. A gente viu o 6º, que é super importante, né? Que é quando ele encontra, então, a impermanência, a decrepitude, o envelhecimento e a morte, e decide, então, trilhar o caminho para encontrar o que está além dessa impermanência toda, essa mente livre, que não nasce e não morre, que é a verdadeira fonte de refúgio. E a gente viu, deu uma revisada no que vocês já tinham visto semana passada, da parte mais, assim, adolescente do Siddhartha, na época que ele estava só curtindo
as benesses da casa, do palácio, mas começou a desconfiar que a vida não poderia ser só aquilo. É muito interessante, né, essa história da vida do Buda, vocês não acham? Eu acho sempre muito legal de revisar, assim, cada vez que eu olho eu aprendo alguma coisa, porque é a nossa vida, né, refletida ali de alguma forma. Aí a gente se dá conta, eu ainda estou apostando, né, em coisas impermanentes. Eu não me dei conta ainda que os mestres estão aí apontando a mente livre e tentando nos puxar para essa mente livre que eles mesmos realizaram, que eles mesmos manifestam, né? Então a gente pode olhar para a história de vida do Buda e olhar onde é que eu estou aí, qual é o painel aí que eu posso aprofundar um pouquinho mais, né? Em geral a gente está naquele painel onde a gente está tentando praticar uma vida de hedonismo, né? Só de curtição, assim. Mas a gente não precisa muito tempo para se dar conta que não vai a lugar nenhum, mas também a gente não precisa rejeitar, não é que a gente vai parar de curtir as experiências. Aquele painel do Buda da floresta é isso, né? Não significa não namorar, não curtir as coisas, mas significa a gente nem se apegar e nem rejeitar. É uma outra coisa, uma terceira via, né? É uma outra proposta, essa mente do caminho do meio. Então, vou abrir um pouquinho para vocês, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, antes da gente se despedir. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Oi, Sanga. boa Tudo noite. bem? Tudo. Agradecer por guiar a gente fora do palácio aí. Muito bom os Imagina. ensinamentos. É sempre bom receber o Dharma, assim, e clarear o quanto eu estou apegado esses dias eu estava estudando com a Isabel, né? Eu acho que todos vocês aí se conhecem, né? Uhum. O Bhattacharya, e ela citou sobre o apego burguês, né, que a gente tem, que é se ainda apostar nessas coisas que são impermanentes. Uhum. E aí vem para fortalecer essa visão de conseguir compreender ali onde a mente está se apegando e ir derretendo de dentro para fora essa compaixão, né? O Guilherme, no estudo passado, ele começou bem falando por que a gente surgiu, né? Da onde a gente surgiu e da onde surgem os Budas. E aí, por que eu ainda surjo como esse William, apegado a tais coisas e com tais identidades? E ver a história do Buda vai guiando ali como surgir como um Buda, então, né? Como surgir por compaixão a cada ato ali, aí entra o nobre caminho óctuplo e tudo mais. Mas é isso, né? Fazer mais contemplações aí. Muito obrigado. Imagina, William, obrigada. É bem isso, tem um passo a passo, né? Os ensinamentos estão todos palmilhados, descritos em detalhe, né? A gente que se distrai, assim, né? A gente se distrai, mas a gente tem a sanga, tem os mestres para ir nos enganchando de volta, assim, para nos lembrar, não, impermanência, karma, sofrimento, vamos lá. Excelente, verdade. Para cada tipo de mente vai ter muitos ensinamentos, né? E Exatamente. agora tem uma passagem tipo que teve alguém que se iluminou só de ver o Buda com uma flor assim, né? E tipo a cada segundo toda a experiência está mostrando para a gente essa nossa natureza, mas é tanta distração que vai indo para outros lados. Assim. Mas É como se a gente tivesse o pai do Buda. O pai do Buda está onipresente assim na nossa vida, né? Nós temos o pai do Buda dentro de nós. A gente está querendo sempre tapar o sofrimento e não querendo ver assim. Mas tem um Buda que quer aflorar em nós, mas tem o pai do Buda dentro de nós tentando fechar os nossos olhos para o sofrimento, né? Os nossos pais, no fundo, também, eles não querem que a gente veja o sofrimento do mundo e que a gente se torne Budas, né? Eles querem que a gente se ajuste às coisas. e extremos, né? Porque
tem o pai ali protegendo, mas ao mesmo tempo é uma compaixão, não sei, né? Com certeza. Não, com certeza. É uma super compaixão também, né? Os nossos pais também, né? Eles nos protegem, querem que a gente seja ajustados por compaixão, sem dúvida. Mas o que o caminho vai mostrar é que essa proteção externa, né, ela é insuficiente, que a gente vai precisar encontrar uma proteção interna, que é uma proteção na nossa mente, né? Não, os mestres vão falar, não tem outra proteção confiável senão o Prajnaparamita, senão a mente do caminho do meio, né? Então, o caminho, a gente poderia falar que o caminho todo é essa migração, né, do refúgio externo para o refúgio interno, do refúgio nas coisas, nas configurações externas, no controle externo, para gradativamente ir se empoderando da nossa mente e tomar refúgio na nossa mente livre, que daí já não é mais a mente de uma pessoa, de uma identidade, né? É uma mente que transcende, mas o caminho vai nos mostrando isso passo a passo, né? Obrigada, William. Legal que você está fazendo tudo com a Isabel. Sim, demais. Valeu. Obrigada. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Oi, eu quero. Oi, Oi, Antonella. deixa eu ligar o vídeo. Eu achei tão legal essas últimas falas tua e do William, porque assim, no meu papel de mãe, em vez de evitar que meus filhos vejam o sofrimento, e isso é uma lição do Dharma, né? Ajudá-los a se tornarem Budas, pode ser, né? Ajudar os filhos a irem, a verem as coisas em vez de estar muito protegendo. Foi muito legal. Aliás, desde a semana passada e hoje foi tudo muito bom. Muito obrigada, viu? E cada fala é um toque que a gente vai aprendendo a cada minuto, né? Obrigada, gente. Obrigada. Imagina, Antonella. O Lama às vezes costuma dizer que ele se comove muito assim com o fato de que os pais protegem, mas no fundo não conseguem proteger os filhos da própria mente deles, né? Os filhos em algum momento vão ter que se deparar com a insatisfatoriedade e vão ter que resolver as coisas por dentro. Mas os pais vão tentando fazer isso que o pai do Buda fez, né? Que é proteger externamente. E mas aquilo tem um limite. Tem uma hora que os pais não conseguem mais proteger o filho da própria mente dele, né? Então, em algum momento, o caminho se torna interno, né? O Lama fala do caminho externalizador e do caminho internalizador. Obrigada, Antonella. Então tá, pessoal, se ninguém mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Tudo bem aí, Tamise? Tamise também é mamãe. Então vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto.
seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possa nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. King Lo Cho Sun Ring Lo Che Zhang Nin Sa Sun Cha Pak Pel Dro Ju Cho Sun Nan Dan Yin Rao Du Sun Ge Le Show. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigada, Estela. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.